Eu, Ivanube, tá me ouvindo? Bom dia, galera. Quem tá ouvindo, por favor, sinaliza aí no bate-papo, por gentileza. Deixa eu ver se o pessoal tá ouvindo bem. Tá ouvindo, Wesley? Tô, tá me ouvindo? Isso, tranquilo. Já é. Pronto. Bom dia a todos que estão assistindo. Hoje vai ser o primeiro bate-papo aqui do perfil do Instagram do PPGG, né, do Programa de Pós-Graduação em Geografia. E o primeiro convidado de hoje é o Esdras, que ele é da casa já, né? Ele tá fazendo um trabalho muito interessante sobre o mapeamento aqui da infecção dos casos de Covid aqui em Maceió, não só em Maceió, mas no estado inteiro, né? E resolvemos convidá-lo para esse primeiro bate-papo. Vamos apresentar ele então aqui. Ele é graduado em Geografia pela UFAL, né, em 2002, especialização em Análise Ambiental, mestrado em Geografia na turma de 2016, 2015, 2016, e tem experiência aí ampla em geociências, né? Ele com ênfase em geotecnologia, geoprocessamento, cartografia, né? Ele produz aí vários mapas. E dentro aqui do estado ele já coordenou a gerência de geoprocessamento do Instituto do Meio Ambiente do Estado entre 2007 e 2017, né? Um longo tempo aí. Então ele tem uma experiência aí bem vasta e atualmente está fazendo esse trabalho, né, junto ao IGDEMA. E para quem não sabe, o trabalho ele se chama Vulnerabilidade Socioespacial, a pandemia do Covid-19 em Maceió. É a última postagem que a gente tem aqui no perfil, né? Quem quiser ter acesso a esse trabalho, basta deixar lá nessa postagem o e-mail, que depois eu envio para vocês. E vamos abrir aqui o diálogo aqui para a gente ter essa conversa sobre esse trabalho. Vamos lá, passo para você, Esdras. Ok. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, tentar explicar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Já lanço aqui um convite para vocês que possam, quem quiser ver mais detalhadamente sobre uma apresentação sobre essa temática, a gente fez uma live, eu acho que tá com um mês mais ou menos, 40 dias, naquela Caminhada pela Paz. Então, lá é só entrar no canal do YouTube lá da Propep, que vai ter o vídeo da gente 1 hora lá explicando, 1 hora mesmo, 60 minutos explicando todo o processo de elaboração desse trabalho, tá joia? Então, fique à vontade de visitar lá esse trabalho para tentar entender um pouco mais. Bom, Isso aí, então, convite para vocês. eu acho que ficaria interessante um bate-papo mesmo do que eu estar falando aqui. Eu acho que seria interessante que você fizesse alguns questionamentos, o pessoal também. Então, assim, fiquem livres, fiquem à vontade para poder perguntar, tá joia? Tá certo. Então, esse trabalho ele não foi feito só pelo IGDEMA, né? Teve várias instituições aí, órgãos que contribuíram, né? A UFAL, o Hospital Universitário. Qual foi a contribuição de cada um nessa formação do trabalho? O que é que acontece? A gente se deparou com essa situação.
as unidades de ensino da universidade, e não só de ensino, mas de pesquisa também, eles estavam, ainda estão, né, desenvolvendo trabalhos de forma que possa colaborar com o enfrentamento da pandemia. E a gente, dentro do IGDEMA, a gente se perguntou, e a geografia vai fazer o quê? Né? Então, assim, a iniciativa de alguns professores, que são aqueles que estão conosco dentro desse trabalho que foi executado aí, desse e-book, e a gente chegou ao consenso, não, a contribuição que a geografia pode dar é mostrar o potencial das nossas ferramentas que nós utilizamos, do nosso conhecimento, das nossas teorias, para poder ajudar a sociedade de forma que ela possa, não só ela, né, mas os tomadores de decisão também, possam ficar sabendo o que a geografia pode colaborar com essa pandemia, né, com o enfrentamento da pandemia. E a gente verificou realmente que a melhor forma seria mapear a possibilidade, né, a probabilidade dos bairros de Maceió, o quanto eles poderiam ser, como é que eu posso dizer, que eles poderiam ser impactados, vamos assim dizer, com essa doença aí, né? Então, assim, a gente fez esse estudo de uma forma mais preditiva mesmo, né? Uma análise um pouco mais de previsão de quais bairros poderiam sofrer mais ou menos com essa pandemia. Não sei se eu fui claro, mas eu acho que é isso aí. Foi bem claro, sim, porque cada ciência aí buscou contribuir de alguma forma, né? Então, com a Sim. geografia foi na espacialização do problema, né? Isso. Colocando aí as áreas mais afetadas. Uhum. Tem até uma questão interessante no trabalho, que ele fala sobre uma epidemia de cólera em Londres, né? Sim. O John Snow detectou a partir do mapeamento, né? Exato. Lá onde estava localizado o centro da epidemia de cólera, e o Estado conseguiu agir, né? Exatamente. Então, hoje não vai ser diferente, só que com técnicas mais avançadas, né? Bem mais avançadas do que no século XIX. Aí eu a queria diferença... saber... Pode falar. Pode falar. Não, eu ia dizer, a diferença é que naquela época o Estado agiu para resolver o problema. O nosso ainda está meio engateando e ainda o problema ainda não foi resolvido. Aí naquela época foi tudo muito manual, né? Mas hoje eu queria saber, hoje também mas eu queria saber quais são os programas que você utiliza para fazer os mapas, detectar, enfim. Uhum. Basicamente a gente trabalha com 2 programas, que é uma planilha de Excel, né? Ou uma planilha, não necessariamente o Excel, mas qualquer planilha de cálculo aí, a gente trabalha para poder fazer o lançamento dos dados, né? A gente faz a digitação manual a partir do momento que a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Planejamento liberam os dados, a gente vai alimentando essa tabela e a partir dessa tabela a gente lança ela num programa de geoprocessamento, que pode ser qualquer um, mas a gente trabalha com o QGIS, que é um software gratuito. Você não precisa necessariamente desembolsar quase 50 mil reais para ter um programa, você tem ele de graça e ele faz a mesma coisa do que o software pago, né? Então, a gente dá essa prioridade a um software gratuito por causa do custo mesmo, né? E assim, então basicamente são essas as 2 ferramentas que a gente utiliza, uma planilha de cálculo e o QGIS. Entendi. Então, desde quando a OMS ela colocou pandemia, né? Esse termo aí deu a entender que o mundo inteiro estava suscetível, né? Então, É interessante a gente saber como que Maceió está enfrentando esse problema, né? E quais são as áreas mais vulneráveis a essa doença. Então, eu queria saber qual, basicamente, a metodologia que foi utilizada no processo desse trabalho, ou que vocês ainda estão utilizando, para mapear aí essas áreas mais suscetíveis. Quais são os pontos, assim, que vocês utilizam para dizer, não, essa área aqui ela é a mais suscetível a problemas relacionados ao Covid? Aí a gente entra em 2 discussões. Uma delas é que, infelizmente, a gente não pode dizer nesse momento, quais pontos. Por quê?
porque os dados que estão sendo liberados, eles só são dados de área. Então, assim, são informações que representam bairros. Se as secretarias que são responsáveis por divulgar, acompanhar e divulgar esses dados, disponibilizassem mais ou menos o local onde ocorre, seria mais interessante a gente trabalhar e a gente dizer, olha, os pontos focais são esses aqui. Mas, infelizmente, isso daí a gente sabe que os órgãos detetores da informação têm isso, mas eles não estão disponibilizando. Se a gente pudesse trabalhar com arruamentos, a gente poderia fazer essa integração de dados junto com os setores censitários. Tá? Então, assim, os setores censitários nada mais é que uma unidade territorial que abrange mais ou menos 300 famílias, e assim, a gente não identificaria quem era, que o maior problema desses órgãos em não liberar os dados é a sociedade, as pessoas identificarem as casas onde ocorreram as doenças, as pessoas que foram infectadas. Mas se eles aglomerassem isso por grupos, né, de, sei lá, 300 residências, que correspondem aos setores censitários, a gente poderia ter uma informação mais fidedigna à realidade. Então, a gente precisou trabalhar, espacializar esses dados por bairros, justamente pela falta de dados pontuais. Tá? Então, assim, a gente não pode dizer, porque o que é que acontece? Veja só, a seguinte situação. A gente tem o bairro do Benedito Bentes, que hoje é o segundo bairro com a maior quantidade de casos. Mas se você olhar para o território do Benedito Bentes, basicamente metade dele, 40% a 50% do bairro, ele não tem ocupação nenhuma. Então ele fica mais concentrado dentro de uma outra porção do território. Mas quando a gente espacializa como o bairro todo. Então, assim, fica difícil de a gente poder dizer especificamente quais locais quando a gente não tem as informações básicas para poder dizer, entendeu? Entendi. Muita gente também questiona por que de ser escolhido Maceió, né? Acredito que por causa da conexão que tem com todo o estado, né? Foi aqui onde foi o primeiro caso. Uhum. E também é interessante saber que a epidemia, no caso aqui, para uma escala local, né? Ela não ocorre de uma forma uniforme em todo o espaço, né? Ela vai acontecendo em pontos mais específicos. Isso. Chegou a ter alguma proposta assim de falar que o bairro X deveria ter um bloqueio maior, uma restrição maior do que o outro bairro, assim, ou não? Não. Porque a gente vê que são bairros... Maceió está na fase laranja, né, da abertura. O governo agora lançou a fase vermelha, laranja, amarela e verde. Uhum. Aí, só que tem bairros que estão com disparidades, né? Casos muito concentrados em um e outros com poucos casos. Isso. Mas não chegou a fazer esse isolamento por bairro, não, né? Deu uma travada. Voltou? Voltou. Certo. Veja só. Pelo menos o que eu tenha conhecimento, eu acho que nem a prefeitura, nem o governo do estado, eles tomaram essa decisão. Então, assim, seria interessante que esse estudo pudesse chegar a eles, né, a esses gestores, e eles pudessem observar e tomar isso como um dos quesitos para poder, quem sabe, dizer, ó, tais bairros podem, tais bairros não podem, restringir a circulação da sua população e etc. Né? Então, fica a critério deles. Eu entendi. Tem Adriano Augusto, está perguntando se está tendo algum feedback de algum infectologista. Ele está no comentário perguntando aqui. Adriano Augusto, meu grande ex-chefe aí, tudo bom? Prazer, satisfação ler o seu comentário aqui. Veja só, o estudo ele não teve nenhum feedback de infectologista, porque o foco do estudo era apenas identificar os bairros com a maior possibilidade de acometimento da doença, né? Ou seja, em quais graus
a doença poderia atingir esses bairros, tá? Mas aí a gente está participando de um outro grupo aí, já com o pessoal dentro da universidade e junto com o governo do estado, e a gente vai ter uma pesquisa agora aos moldes do que foi feito pela Universidade de Pelotas, eu acho. Só que ela vai ser mais abrangente e vai ser não só para Maceió, mas para o estado todo. Então, e a gente vai trabalhar com um profissional infectologista que vai estar dando todo o subsídio para a gente poder trabalhar estatisticamente e representar isso no espaço. Legal. Esse trabalho sobre o Covid, né, sobre a vulnerabilidade, eu vi que ele foi dividido em 4 dimensões, né? A populacional, a conectividade urbana, grupos de risco e vulnerabilidade social. Eu queria que você Isso. falasse um pouco sobre essa escolha dessas dimensões. O grupo de trabalho, né, eu juntamente com os outros professores, a gente fez uma discussão e a gente, além dessa discussão, a gente também acompanhou via grupos de discussão que a gente participa, e também pela mídia, né, pela imprensa, a gente discutiu e identificou que esses seriam os pontos, né, os quesitos principais no processo de transmissão da doença, que seria justamente a densidade populacional, a conectividade urbana, que outros podem chamar mobilidade urbana, mas a gente preferiu trabalhar com conectividade porque a gente não trabalhou com os veículos em si para poder dizer que é a mobilidade, né? Então, a gente trabalhou com a conectividade, que é a estrutura urbana de conexão entre os bairros, que são as vias. Os grupos de risco também e a vulnerabilidade social. Então, assim, a gente identificou 11 variáveis e a gente distribuiu essas variáveis por esses grupos de interesse aí, que a gente falou. Então, a densidade populacional, ela corresponde, ela abrange. Eu estou com uma colinha aqui, um papelzinho aqui, para lembrar de cabeça. Aí por isso que eu estou olhando para baixo aqui, mas daqui a pouco a gente volta a olhar para a câmera. Então, a densidade populacional, a gente levou em consideração a densidade demográfica, os domicílios com mais de 4 residentes, né? O tipo de domicílio, porque isso aí é importante também. Quem mora, tipo, por exemplo, em casa do padrão de vida americano, né, o pessoal de conjuntos fechados, aí, tipo Aldebaran, San Nicolas, por exemplo, tem menos suscetibilidade de ser acometido com a doença, porque eles moram num tipo de casa que são afastadas, são mais amplas, os dormitórios, né, os cômodos da casa são mais amplos, e a gente leva em consideração que aquelas casas que estão em vilas e apartamentos que são domicílios menores e que associado a isso tem uma população grande de pessoas com mais de 4 residentes, por exemplo, a probabilidade disso acontecer é maior, tá? Do vírus se disseminar é maior. E a gente levou em consideração também a extensão das favelas dentro dos bairros, né? Por exemplo, o Jacintinho, basicamente, eu acho que é 45% do bairro do Jacintinho é favela. Desculpa o termo, tá, pessoal? Mas o termo correto é aglomerados subnormais. Então, assim, você vê que é um bairro onde tem um adensamento muito grande de pessoas. E a gente levou também em consideração, na época, da realização do estudo, os estabelecimentos que prestam serviços essenciais, né, como supermercados, bancos, por aí vai, que tem a probabilidade de aglomerar pessoas. E fato isso que a gente viu, né? Logo no começo da pandemia, muita gente se aglomerando nos supermercados para poder comprar para não faltar, né, em casa, não sabia o tempo que... Eu fui um desses também. A gente se aglomerou para poder comprar, porque a gente não sabia o tempo que a pandemia ia estar e o grau que ela ia repercutir na sociedade. Bancos também, o pessoal aí, através dos benefícios não, né, dos serviços aí, dessa renda que o governo está disponibilizando, então muitas pessoas, benefício social mesmo, né, os benefícios sociais que o governo está disponibilizando, então essas pessoas estão se aglomerando dessa forma aí para conseguir, né, ter acesso a esses benefícios aí. Conectividade urbana, a gente levou em consideração as densidades das vias e os pontos, né, de transbordo, né, da população.
que são basicamente os pontos de ônibus e do VLT também. Então, assim, que é o ponto onde tem aglomeração de pessoas. Os grupos de risco a gente levou em consideração apenas os idosos e aqueles que fazem parte das comorbidades. Então, aí foi pessoas que têm diabetes, problemas respiratórios, aí a gente incluiu dentro dos problemas respiratórios a tuberculose, né, também, e a vulnerabilidade socioespacial a gente levou em consideração aquelas famílias com as residências onde tem famílias com renda inferior a um salário mínimo e também a falta de acesso à água. Aí na outra live, algumas pessoas depois me perguntaram, por que não levou em consideração coleta de esgoto, de lixo? Mas basicamente esses dois fatores aí, lixo e esgoto, eles não são tão importantes quanto a pessoa não ter uma renda, né, suficiente e a falta de acesso d'água também. Então, assim, foram essas as variáveis distribuídas nas 4 dimensões. Então, a gente levou em consideração esses fatores, tá? Poderíamos ter levado mais, mas o estudo ia ficar muito grande e a gente tinha pouco tempo para poder realizar. E assim, eu acho que está com 11 variáveis, está um nível de detalhamento interessante que dá para corresponder à realidade, que é o que o resultado mostrou para a gente que está representando a realidade. Sim, sim, então é um trabalho bem interessante. Inclusive, é uma resposta à ausência da federação, né? Porque a gente não tem aí uma unificação de medidas, né, para todos os estados agirem de forma normal, de forma conjunta. A gente está vendo aí que cada estado está agindo por si, né? Está fazendo suas próprias alterações, flexibilização, e não tem aí um respaldo a nível nacional, o que dificulta aí, e a gente vê a pandemia se alastrando de forma muito desigual entre os estados, né? Uns com menos, com mais, uns estão diminuindo, acredito que porque já contaminou muita gente, ou outros estão aí aumentando porque flexibilizaram antes do tempo. É. Aí, no caso, eu queria saber se dentro desse contexto aqui em Maceió, se já dá para ter uma noção aí de quais bairros tendem a diminuir pelos estudos que estão vendo. Eu sei que a tabulação dos dados acontece diariamente, Isso. mas assim, dentro dessa tabulação, tem algum bairro que está diminuindo e outros que tendem a aumentar ou não? Alguns bairros estão já diminuindo, né? Mas em alguns também já. Na verdade, de uma forma geral, em Maceió, a quantidade de casos nas 2 últimas semanas vem diminuindo. Acontece que hoje eu fui tabular os dados de ontem, né? Porque a Secretaria de Planejamento, quem divulga os dados de Maceió por bairros, eles disponibilizam a informação no final da noite. Então, assim, eu não vou esperar até meia-noite para poder eles disponibilizarem, para eu poder tabelar e gerar o mapa. Então, eu prefiro dormir, quando acordar, acordo cedo e tabulo os dados retroativamente, né? Então, assim, deu para perceber que nesses 2 últimos dias aí, a incidência da Covid em Maceió aumentou um pouco. Né? Por exemplo, o Maceió estava na faixa de 115, 130, e são médias, tá? 130 casos por dia nas 2 últimas semanas. Só para você ter uma ideia, só de domingo para segunda-feira, isso daí deu um salto para quase 400. De sábado para domingo foi outros 300 e poucos. Então a gente vem percebendo, não sei se é reflexo da flexibilização já, não sei, ainda não. Se a gente precisa de mais de tempo, já que o vírus precisa de 2 a 3 semanas para se manifestar, pelo que a gente acompanha. Eu acredito que não, mas de repente a população, por sentir a sinalização do governo na flexibilização, ela já começou a se flexibilizar. Então, de repente, pode ser também, não sei. Aí é uma coisa que a gente precisa analisar posteriormente. Mas, assim, basicamente, os níveis de infecção por bairros, eles têm se mantido os mesmos, tá? De forma geral. Jacintinho, Benedito Bentes, Cidade Universitária, Tabuleiro dos Martins, Jatiuca, Ponta Verde, esses são os bairros, basicamente Serraria também, são os bairros que estão com as maiores quantidades de infecção aqui em Maceió.
O bairro que está menos seria Ipioca. Eu acho, não seria Ipioca pela quantidade, o valor absoluto é o bairro do Mutange. Mas aí entra aquele reflexo, né? Mais de 50% do bairro, 40 a 50% do bairro foi desmontado, né? As pessoas saíram, então a população diminuiu e, consequentemente, a quantidade do Mutange, para você ter uma ideia, só tem 13 casos ou 15 casos de Covid lá no Mutange. Mas, de uma forma geral, os bairros do litoral norte, eles são os que representam as menores quantidades, tá? E a gente verifica algumas ilhas, por exemplo, o bairro da Pitanguinha é um bairro que está cercado por outros bairros, como o Farol, que tem números razoáveis, mas a Pitanguinha está lá intacta com pouca concentração de casos lá. A gente vê um caso, é curioso, ver a Pitanguinha ilhada no meio de outros bairros que têm números mais elevados. Eu até verifiquei esses dias, eles estão fazendo aí meio que acho que comissões no bairro mesmo para verificar quem está usando máscara, quem não. Eles têm uma vigília ali para ver como funciona, né? Uhum, Porque estão cercados mesmo por altos índices de infecção é, nos outros bairros. isso. E a outra questão que leva em consideração isso seria muita gente agora está saindo tá saindo mais por causa da flexibilização, né? Uhum, E esses reflexos eles não acontecem de uma hora para outra, né? Como você falou, tem um tempo aí para o vírus se manifestar e para chegar em outros lugares e também está saindo muito a palavra estabilizou, como se o problema já tivesse passado, mas assim, isso. quando a gente vê a média de morte está entre 15 e 20 por dia, né? Então estabilizou o número de óbitos e o número de leitos também tá tendo acesso, mas isso pode mudar Pode, caso as pessoas voltem como se tudo já tivesse passado, né? isso. Então é interessante a gente falar sobre isso também. Uhum, Então, acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui ou não, mas acho que deu para ter é só um bate-papo, né? Falar certo. sobre esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Se Uhum. você tiver mais alguma consideração, algo a dizer, uma conclusão, Não, fique à só vontade. para explicar um pouquinho a metodologia, que eu acho que faltou a gente falar disso daí, né? Ótimo. Dentro dessas 11 variáveis, a gente utilizou o método hierárquico de tomada de decisão, né? Que a gente pareia, né? Pega par por par, ou seja, a gente faz a combinação, a comparação de cada variável, uma a uma, tá? E para a gente poder, a gente faz a seguinte pergunta: qual entre esses dois valores, quem é mais importante? Aí a gente leva em consideração, por exemplo, densidade demográfica ou densidade de vias. Então a gente vai fazendo um cruzamento entre essas 11 variáveis que, se não me falha a memória, esse pareamento ele resultou em 55 cruzamentos, tá? E aí a gente utiliza uma plataforma que a gente apenas indica o grau de importância entre um e outro, e o programa ele faz um cálculo para a gente e diz, olha, de acordo com esse grau de pertinência e esse grau de importância que você colocou para as variáveis, tais variáveis recebem tais pesos. Então, nesse caso do estudo que a gente realizou, a densidade demográfica ele recebeu um peso de 25% de 100 possível, né? De 100% possível, a densidade demográfica ela é responsável por 25%. Então, a gente vê que áreas que são mais adensadas, elas tendem, estatisticamente falando, a ser o fator mais influenciador na questão da disseminação da doença. Fato é esse que a gente verifica que é isso. O Jacintinho, o bairro mais populoso, não depois do Benedito Bentes, mas em termos de densidade ele é o mais denso, o Jacintinho, porque ele tem uma população grande e uma área pequena. Já o Benedito Bentes tem uma população equivalente à do Jacintinho, mas tem uma área maior. E, por exemplo, o bairro do Mutange, que está um bairro praticamente despovoado agora, né? Então a gente verifica isso
que a densidade populacional ela é um fator preponderante na disseminação da Covid, né? Então, basicamente, a metodologia foi isso aí. A gente utiliza, faz essa comparação entre pares das variáveis e, a partir daí, o programa ele determina a porcentagem, né, a porcentagem que a gente utiliza isso no cruzamento dessas 11 variáveis no futuro. Tá? Então, basicamente, na verdade, no futuro não, a gente fez no passado, mas a partir dessa ponderação é que a gente pôde fazer o cruzamento desses dados no QGIS e foi o que resultou o mapa do nosso estudo, do nosso trabalho. Basicamente, a metodologia é isso aí, é bem simples, é um pouquinho trabalhosa, mas é bem simples e fácil de entender. E até esses bairros que você falou aí, tipo o Jacintinho, o Benedito, na questão da conectividade urbana, eles são os que mais aglomeram, né? As pessoas saem desses bairros para ir para outros lugares trabalhar. Então, isso já faz um deslocamento da doença também, né? Isso. Aglomeração no ônibus e é, já transmite para outros bairros, né? Já faz Exatamente. E os bairros que têm a um maior contágio. os bairros que têm a maior quantidade de vias, né? Consequentemente, tem mais circulação de pessoas. Então, mais pessoas circulando, mais pessoas transmitindo, e é assim que funciona. Então é isso. Obrigado por ter aceito o convite para esse bate-papo aqui no perfil Tá joia. É uma da satisfação. graduação. É uma O satisfação. bate-papo vai ficar disponível aqui para quem quiser ter acesso. O trabalho também, quem quiser ter acesso, eu coloco, só colocar o e-mail na última foto que a gente tem no perfil, porque lá eu envio para vocês o trabalho que você fez, que o Instituto realizou, né? E que você Uhum. está debatendo aqui com a gente. Se você quiser falar alguma coisa. Então, só que, assim, agradecer o convite. Para mim é uma honra estar colaborando com os colegas aí. É importante isso, a gente ter essas discussões, esses debates. E fica assim, me coloco à disposição desde já, qualquer necessidade que vocês precisarem, outras conversas, a gente está aí à disposição também. E quem quiser também, quinta-feira a gente vai participar de um. Deixa eu só fazer um merchan aqui. A gente vai participar também de uma outra live de uma consultoria ambiental aí, a Manguaba, que o tema abordado vai ser justamente esse também, tá? Então, quem quiser, de repente a gente pode apresentar outras informações que não foram comentadas aqui, por questão de tempo e por questão de esquecimento também mesmo. Então, já ficam convidados a participar dessa live lá na quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente vai estar à disposição e volto também a convidá-los a assistir a palestra que a gente deu lá que está disponível no canal do YouTube lá da Propep, tá joia? Então, satisfação, foi um prazer e estamos à disposição. Abraço, Foi nosso. Abraço, até mais. Valeu, galera. tranquilo.